Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindo ao canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet, com o tema Sujeitai-vos uns aos outros, em Efésios, capítulo 5, verso 18 a 21, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo é bem enfático quando ele escreve essa carta aqui à igreja de Efésios, e nesse capítulo 5 ele termina ele falando sobre a necessidade de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Jesus se sujeitou aos outros. Jesus é o maior exemplo de se sujeitar à pessoa. Só que se sujeitar, você ter a questão de você ser abaixo de alguém, em um determinado sentido, não quer dizer que você vai ser humilhado, não quer dizer que as pessoas vão te usar, não quer dizer que você vai ser capacho dos outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você tem humildade suficiente para reconhecer e se sujeitar a uma pessoa quando for necessário, prova o quão superior você é. Então o apóstolo Paulo ele nos deixa claro aqui sobre isso, sobre essa questão de sermos submissos, né? Sobre a gente se sujeitar a outras pessoas. Bom, se você for no dicionário, eu sempre gosto de falar isso, né? Se você for no dicionário, você vai ver que sujeitar, a definição de sujeitar é dependente ou obediência, graças ao emprego de violência ou de dissuasão. Se subjugar, se submeter. Ou seja, você ser obediente a alguém. Quando a gente se sujeita às outras pessoas, a gente está fazendo isso por uma necessidade. Aí vai da necessidade de cada um, o porquê. Às vezes a necessidade é porque você tem um interesse, é porque realmente você precisa, é porque de repente você está alcançando, almejando algum objetivo. Bom, mas tudo isso só pode acontecer se você tem a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Quando você está na plenitude do Espírito Santo, é que você tem a capacidade de se sujeitar e você obedecer ao senhorio. Por quê? Porque a plenitude é o estado que é inteiro, quer dizer completo, quer dizer totalidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que Deus enviou seu filho nascido de mulher, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher, quer dizer, no momento exato, no momento em que se completou, no momento em que deveria acontecer, Jesus nasceu. Se você for parar para ter uma lógica, seria muito mais lógico da parte de Deus, ao invés de ter feito toda a história, desde o Éden até o nascimento de Cristo, ele já ter colocado Cristo logo de cara. Mas houve um motivo, houve uma razão, houve um porquê, que isso é um assunto que merece um outro estudo, porque Jesus só nasceu dezenas e centenas de anos depois. Então, a gente tem que entender que a gente só consegue essa submissão se nós estivermos na plenitude, completamente deixarmos de ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E nós só vamos nos sujeitar aos outros em Cristo. Não no sentido de humilhação, mas em Cristo. Através de Cristo, por Cristo, através do que Cristo quer que nós façamos, nós vamos nos sujeitar às outras pessoas. Um exemplo. De repente você sente da parte de Deus de ser uma pessoa, um missionário, ou um líder, ou um professor de escola bíblica dominical, por exemplo, ou um conselheiro, ou alguma coisa do tipo. E às vezes você tem que se sujeitar a alguma pessoa para que ela possa te passar um conteúdo, aprender, fazer alguma coisa, para que você possa se preparar e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas.
Tem uma frase que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mentira. Deus chama os capacitados, mas também capacita aqueles que o chamam. Deus chama tanto os não capacitados quanto os capacitados. Obviamente, aqueles que não são capacitados, faz-se necessário que eles se capacitem para a obra. Então, plenitude, né? A questão da plenitude é justamente isso. É o fato de estar completo, do momento exato. E em Marcos 10, capítulo 10, versículo 44, diz o seguinte: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Como a gente viu, como eu falei, né? E a gente vê na Bíblia, Jesus era o maior exemplo de submissão. Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus unigênito, aquele que nunca pecou, que veio ao mundo para vencer a morte, morrer pelos nossos pecados, realizar milagres. Assim, não existe um ser humano como Jesus existiu. E aí você pega Jesus, quando ele está diante dos apóstolos, e o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos. Além dele ser o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos. Que submissão maior do que essa? De um homem que aceita sofrer, de ir para a cruz, de morrer por tudo e para todos, para que eles possam ser salvos. Tudo isso em submissão à ordem do Pai. A nossa lição traz um parágrafo, e eu sublinhei esse parágrafo, que eu acho bem interessante, o contexto em que nós estamos vivendo. Lembrando que essa revista foi escrita no início do ano, e agora no final do ano, devido ao contexto em que nós estamos vivendo nos dias atuais, eu gostaria de dizer o seguinte: é importante ressaltarmos aqui que não estamos falando de sujeição à injustiça, à maldade ou ao pecado. Jesus, por exemplo, quando criança foi submissa a seus pais, quando adulto ao Pai Celestial, mas não se sujeitou aos hipócritas e mentirosos e opressores, muito menos a Satanás. Ou seja, ele sempre seguiu na vontade do Pai. Quer ser submisso? Siga a vontade do Pai. Se seguir a vontade do Pai significa você abrir mão da sua vontade, você vai abrir. Se seguir a vontade do Pai significa abrir mão do seu emprego, você vai abrir. Se seguir a vontade do Pai significa abrir mão dos seus bens, você vai abrir. Se seguir a vontade do Pai significa você abrir mão até mesmo da sua vida, você vai abrir. Isso é ser submisso ao Pai. Fico imaginando que Jesus, ele era filho de marceneiro, né? A palavra de Deus fala que José era marceneiro, o seu pai aqui na terra. E Jesus, durante muitos anos, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas ele trabalhou com os instrumentos e com a matéria-prima pelo qual um dia ele iria morrer. Fico pensando como que não devia ser a mente de Jesus Cristo, ele pensando nisso tudo. Ele trabalhava com marreta, trabalhava com prego, martelos, madeira, e no final o Rei dos Reis pega um martelo, pega um prego e é preso em uma madeira. O Filho de Deus passou a vida inteira trabalhando com aquilo que um dia seria o instrumento de morte dele. E mesmo assim, por submissão ao Pai, ele obedeceu e foi fielmente obediente a Deus. Bom, o primeiro tópico que a gente vê aqui é: sujeitem-se na família. Irmãos, submissão, sujeitar-vos uns aos outros na família. Um dos maiores desafios da atualidade. Se criou um contexto demoníaco nos dias atuais, e o conceito de família ele está sendo colocado de lado, está caindo em desuso. Se você estudar sociologia hoje ou antropologia, você vai ver que existem vários modelos de família, além do modelo convencional. E o nosso modelo de família, mãe, pai e filhos, que é o chamado modelo convencional, e a própria sociologia fala que é um modelo antiquado, que hoje existem vários tipos de famílias. Então, nós estamos vendo que a submissão, a sujeição da família
do filho se sujeitar ao pai, do filho se sujeitar à mãe, está caindo já em desuso. Já se tem ideias de que o pai não pode chamar a atenção do filho porque pode traumatizar o filho. Ele não pode fazer piadas, falam aí que o pai está fazendo bullying com o filho. Às vezes o filho nasce com uma necessidade. Por exemplo, se a vida inteira tive essas orelhas de abano aqui, aí meu pai não pode fazer uma piada comigo. Porque agora eu fiquei careca, meu pai não pode fazer uma piada comigo. Não, porque você está traumatizando a criança. Você está falando algo que pode ofender. Mas peraí, irmãos, é família. A gente faz brincadeira mesmo. Às vezes ofende, não tem problema não. E amanhã pede desculpa e está tudo bem. Família é para isso mesmo. Para a gente brincar, se divertir, ajudar um ao outro, sujeitar um ao outro. Mas entender que existe uma hierarquia onde o patriarca ou a matriarca, às vezes o patriarca pode ter morrido, e abaixo os filhos, e se tiver abaixo os netos, e se tiver abaixo os bisnetos, sabendo cada um lidar no seu devido espaço, no seu devido tempo. E então há sim a necessidade de nós nos portarmos e mudarmos as nossas vidas, mudarmos as nossas atitudes, mudarmos aquilo pelo qual nós enxergamos, porque a família deve sim ser respeitada, o pai deve sim ser o chefe da casa. Aquelas famílias que tem pai, às vezes o pai morreu, divorciou, não sei, mas há necessidade que isso aconteça, porque o nosso erro hoje pode custar muito caro para as gerações futuras. Um exemplo disso é que nós, quando eu digo assim, a minha geração falhou muito em passar o bastão para frente da pregação do Evangelho. E hoje nós estamos pagando o preço disso, porque estamos vendo igrejas sendo espetáculos, sendo shows, pregadores que a gente faz questão de ir por amizade, ou às vezes por necessidade, você querer ordenar um candidato ao ministério pastoral se ele está devidamente preparado, e assim, uma série de coisas, e aí você vai vendo que a família, a igreja vai ficando algo ultrapassado, as pessoas vão achando que está ultrapassado. Mas pastor, está dentro da igreja, tá? Mas às vezes o conceito da pessoa é diferente. E aí ele não leva a sério a palavra de Deus, ele não leva a sério a igreja, ele não leva a sério aquilo que ele deveria levar. E vai ter nessa vida de libertinagem, essa vida totalmente desraigada do que o Evangelho, do que a verdade do Evangelho prega. E a gente vê que a pessoa não entendeu a missão dela, que Deus estabeleceu na vida dela. E isso é muito sério. Isso é extremamente sério. A geração atual precisa pensar que ela precisa ensinar para os seus filhos sobre a pregação do Evangelho, sobre o compromisso com a igreja, sobre o compromisso com Deus, para que no futuro nós não tenhamos um bando de apóstatas. Para que no futuro nós não tenhamos um emaranhado de pessoas apóstatas dentro da igreja. Pessoas que são fracas, têm uma espiritualidade fraca, não busca a mudança do Evangelho, não busca a transformação do Evangelho, não busca a novidade de vida do Evangelho. E aí ele não vive o Evangelho como ele deveria viver. E se não vive o Evangelho como deveria viver, vive como? Da maneira como o diabo quer. E se vive da maneira como o diabo quer, o que acontece? A pessoa não tem a salvação. E se não tem a salvação, na hora que morrer, vai para o inferno. Simples, não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Extremamente simples. Então, sujeitarmos uns aos outros em família. A palavra de Deus diz, Provérbios 1, capítulo 8, Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe as doutrinas da tua mãe. Não deixe as doutrinas da tua mãe e as instruções do seu pai. Porque se você fizer isso, provavelmente você terá as mesmas conquistas no quesito familiar, no quesito ético-moral que o seu pai teve, que sua mãe teve. Mas requer trabalho, requer sacrifício, requer esforço, requer uma série de coisas que precisam ser feitas para nós estarmos debaixo da submissão, primeiramente da parte de Deus. Nós precisamos realmente entender que Deus deve fazer parte das nossas vidas
e aceitar aquilo que ele estabeleceu para nós. Porque aquilo que ele fez para nós, ele fez com todo carinho, afeto, amor, zelo, e nós precisamos honrar aquilo que o nosso Deus fez por nós. Irmãos, é muito sério você entender que se sujeitar um ao outro é carregar a carga um do outro, é você ajudar o outro. Essa semana a semana que passou, eu fui no cinema com a minha esposa e nós assistimos um filme que acontecia no continente africano no século 18 para 19 aproximadamente. O contexto da história do filme se passava no século 18 para 19, alguma coisa do tipo assim. E em uma determinada cena aparece um homem branco deitado numa rede com um pedaço de pau e tinha 2 escravos carregando esse rapaz. Olha só, um homem sendo carregado por mais 2 homens, porque ele não queria se cansar, ele não queria andar, ele queria mordomia. Ele queria mordomia. Pessoas hoje estão querendo mordomia, não estão querendo buscar a presença de Deus, a face de Deus, a transformação da parte de Deus. E isso acontece por quê? Porque quer se sobressair, não quer se sujeitar àquilo que Deus estabelece. E a primeira submissão que a gente aprende é em casa. É ser submisso ao pai e submisso à mãe. Aquela famosa frase, enquanto você comer do pão que eu coloco na mesa, você vai fazer o que eu mando. A famosa frase que todo filho escuta do pai e da mãe, aqueles que têm pais presentes, né? Aqueles que não têm pai presente não vai adiantar falar muita coisa. E a gente vê também que ao longo do Evangelho, da Bíblia, aparece exemplo, por exemplo, mulheres cheias do Espírito se sujeitam aos seus maridos e são submissas a eles. Efésios capítulo 5, 22 a 24. Olha como é que o apóstolo Paulo ele é criterioso para poder falar, para poder fazer, para poder definir tudo isso para as pessoas. Então é importante, irmãos. É importante que nós estejamos cientes disso tudo. Segundo tópico é se sujeitem à igreja. Eu já escutei várias pessoas, várias, inúmeras pessoas falam, eu não vou para a igreja porque eu não concordo. Eu acho que eu estou muito bem. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro nem ser. É isso, é aquilo outro, é não sei o que, não sei o que. Irmãos, você não tem que ficar olhando para as pessoas dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja são tão pecadores quanto eu e você. Talvez alguns lá sejam mais pecadores do que eu e você. Mas é a igreja. É a igreja. É a obra-prima da parte de Deus. É a obra-prima que Jesus Cristo veio aqui, criou o mundo e entregou para nós. A igreja. A igreja. Uma das coisas mais importantes que existe no mundo. Irmãos, Deus colocou em nossas mãos a igreja para trabalharmos, para pregarmos, para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos nos sujeitar àquilo que a igreja estabelece. Mas eu não gosto, irmão. Não é questão de gostar, é questão de ter que fazer realmente. Nós vamos convocar uma reunião de oração, mas tem que ser assim da manhã, vamos estar lá. Vamos fazer um culto aqui 3 horas da tarde para isso, para aquilo, vamos estar lá. Vamos fazer evangelismo no domingo pela manhã, vamos estar lá. Vai ter carreata, vamos estar lá. Vai ter isso, vamos estar lá. Vai ter aquilo, vamos estar lá. E vai você, sua família, todo mundo. Por quê? Porque igrejas saudáveis são constituídas de famílias saudáveis. E famílias saudáveis são as famílias que aceitam a missão estabelecida por Deus na vida deles. Submissão, né? Sujeitem-se uns aos outros no trabalho. Você já viu que tem funcionário que ele é tão estúpido e arrogante que ele quer mandar mais que o dono da empresa? Ele quer mandar mais do que a pessoa do setor dele? Ele quer ser mais autoridade do que aquele outro que é superior a ele? Tem pessoa que é assim. Que às vezes caiu na graça do patrão ou do supervisor, ou seja lá quem for, e aí o cara se acha no direito de querer agir do jeito que ele bem entender. E não é por aí.
Não é por aí. Não. O caminho não é esse. O caminho é diferente. Irmãos, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Deus ensinou isso para nós, determinou isso para nós, colocou isso para que nós possamos fazer em nossas vidas. Sujeição no trabalho. Às vezes o seu superior pode ser uma pessoa mais nova que você. Eu achei uma vez interessante o filme que eu assisti, e no contexto do filme o protagonista era militar e ele tinha um senhor, só que o protagonista ele era tenente. E tinha um senhor, que era o coadjuvante do filme, e esse senhor que também era militar, era mais velho que o principal, que o artista principal, porém, ele era militar também, ele era sargento, ele era mais velho que o ator principal, e esse mais velho, ele chamava o protagonista de senhor. Não senhor, sim senhor, concorde senhor, está bem senhor, vamos fazer desse jeito senhor. Ele entendeu a hierarquia que tinha. Irmãos, nós temos a hierarquia do mesmo jeito. Tem o pai que é o cabeça, a mãe que está junto ao lado do pai para ter a difícil tarefa de educar e formar a família, os filhos, questão de mais velho, do meio, caçula, ou seja lá quantos forem. Mas o mais importante é entender que o filho ele deve estar se sujeitando ao pai. Jesus Cristo aqui na terra se sujeitou ao Pai, Pai Celestial. Jesus Cristo aqui na terra soube agir como um verdadeiro homem que se sujeita e assume um compromisso com Deus. Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele colocou isso em nossas vidas e nos ensinou para que possamos realizar. Deus tem algo tremendo para fazer em nossas vidas e nós precisamos entender isso. Empregados cristãos devem tratar seus colaboradores com justiça e respeito. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é dar testemunho de nossas vidas. Submissão, S-U-B, segundo o dicionário, é com sentido de hierarquia. Missão é a ação, né? É você fazer realmente aquilo pelo qual você tem aptidão, você foi chamado para fazer. Que a missão é um conjunto de pessoas a que se refere a uma tarefa frequente em outro local ou em outro país. Isso é a definição de missão. E aqui nós vemos a submissão, ou seja, você está dando uma missão, mas com o sentido de hierarquia, que existe algo que tem um superior que ele vai lidar com essa situação e o inferior vai acatar. Mas vai acatar não porque ele é o superior, mas porque ele entendeu a necessidade, entendeu a ação de Deus, entendeu tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus tem, entendeu todo o contexto para que ele possa aceitar a difícil tarefa que Deus estabeleceu. Mas é assim que Deus age. Deus falou com os apóstolos, eles fizeram isso. Falou isso com Paulo, eles fizeram isso. Falaram com os companheiros de Paulo, eles fizeram isso. Eles tinham todo motivo para não fazer, mas assim o fizeram, porque entenderam a missão que eles tinham e a responsabilidade que eles tinham. E para terminar, eu gostaria de ler um trecho da nossa escola bíblica, da nossa lição, que diz o seguinte: uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito de Deus deve transformar as relações e perceber a necessidade dos outros antes mesmo da satisfação das próprias necessidades. Lucas capítulo 6, verso 31. Depois você dá em casa aí uma lida e pesquisa bem, e que Deus abençoe sua vida a cada dia. Irmãos, eu gostaria de orar agora. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades possamos crer no teu poder, no teu agir, no teu manifestar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Dá um like no nosso
o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, você já está preparado?